Amigos queridos, nesta manhã de luz em nossas vidas, trazemos o coração transbordante de gratidão a Deus, Pai amantíssimo, e a Jesus, Mestre amado, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelos caminhos novos que tanto queremos trilhar, retilíneos ao seu Evangelho de amor. Quantos corações amigos tecemos com os fios luminosos dos nossos sentimentos fraternos, na urdidura do amor, para que a concórdia e a paz se estabeleçam entre todos nós, irmãos em humanidade. Amigos queridos, espíritos ditosos que desveladamente derramam sobre nós fagulhas do seu amor, vivificando o nosso íntimo da verdade e do bem constante. Neste ambiente espiritual, preparado para nos receber nesta casa, queremos nesta hora doar o que trouxemos de melhor em nós, na condição de pequeninos e incipientes que nos reconhecemos ser. Pedimos humildemente a estes bondosos amigos que possam nos proteger de nós mesmos, amparando a nossa pequenez e insuflando em nossos sentimentos o vigor da fé e as vibrações da esperança. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro desta reflexão, para as aflições terrenas, que são todos os tormentos e males que nos acometem, chamamos genericamente de aflições terrenas, que é o desatino íntimo do espírito que está temporariamente dissociado das leis de Deus. Para isto, há remédio. E só do Evangelho trazer para nós que a todo mal há um remédio, isso traz alento e esperança aos nossos corações. Mas nós estamos sendo convidados a identificarmos o que na nossa reencarnação é o remédio. Porque ficamos pedindo por remédios que já estão se efetivando em nós e nós desconhecemos. Então, vamos ler um trechinho que diz assim: no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova. Então, estivemos com espíritos sábios que nos amam e para que nós pudéssemos aplacar os tormentos, nos conferiram remédios que viriam dentro do planejamento reencarnatório. E nós, lá no mundo espiritual, aceitamos, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Não só nos acreditávamos fortes, quanto fomos preparados. Muitas das nossas provas, têm um grau de dificuldade, mas houve um preparo no mundo espiritual. Há espíritos que foram preparados 30, 40, 50 anos, todos os dias, nas escolas de iluminação do mundo espiritual para retornarem à Terra, com tarefas, com desafios, com responsabilidades maiores que a nossa. Então,
nós fomos sensibilizados a aceitar, nós fomos encorajados a viver e nós sentimos a progressividade da esperança se acender em nosso íntimo, porque estaríamos saindo de um tormento inconsoláveis. Então por que reclamar nesta hora? Por que se queixar do remédio nesta hora? Por que pedir que afastemos o cálice dos amargores que criamos para nós mesmos? Essa é a questão de Santo Agostinho no Evangelho. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Quer dizer, quando nós jogarmos o nosso corpo inerte em qualquer lugar para que ele se decomponha, o nosso ser espiritual estará algo mais iluminado. Se nós entendêssemos e aceitássemos a prova como o remédio. Porque é isso que Santo Agostinho está dizendo e que a doutrina espírita diz. A prova é o remédio. Mas tantas vezes nós perguntamos para muitos dos nossos qual é a sua prova. E as pessoas têm extremada dificuldade de identificar qual é mesmo a sua prova. Porque muitas vezes a pessoa atribui a alguém a sua prova. Né? A minha prova é tal pessoa. Não, as pessoas não são provas para nós, são oportunidades. A prova é o desafio que eu preciso passar para construir valores que eu não possuía. Essa é a prova. Isso significa dizer que a existência tem um objetivo que nós precisamos atingir, porque tendo convergido a nossa força para atingir o objetivo, nós teremos vencido as nossas provas. Mas eu preciso saber que objetivo é esse que eu vim desenvolver. Então aqui nós vamos mostrar que que a maior terapêutica, dos maiores remédios que Jesus oportuniza para a humanidade da Terra é o exercício do perdão. Porque nós aqui no planeta Terra, nós temos uma vertente da inimizade, dos inimigos, das desavenças, das competições, do desrespeito. Né? Isso tudo é ausência de perceber o outro como irmão. Então, enquanto isso predomina em nós, nós somos frágeis e vulneráveis a mágoas, suscetíveis a aborrecimentos. E, portanto, espíritos magoados são espíritos tristes. E esses espíritos tristes desenvolvem uma necessidade de revide, porque cegos para o que lhes acontece, querem atribuir ao outro o seu insucesso. E Emmanuel, continuando a mesma lição de ontem, no livro Rumo Certo, que vai falar dos agressores em nós, que nós queremos dizer quem são os nossos agressores. Os nossos agressores foram espíritos íntimos, que nós magoamos, ferimos, humilhamos e traímos, e que se transformaram em desafetos nossos, mas um dia privaram da nossa companhia afetiva. Ninguém tem um inimigo desconhecido, alguém que transita
na via pública que eu nunca vi, jamais será meu inimigo, porque não tem convivência. Então, os nossos agressores, os nossos desafetos, são aqueles muitíssimo íntimos, que nós fomos nos ferindo reciprocamente. E fomos também associando, por associações de similitude fluídica, com antigos comparsas de tramas escusas contrárias às leis de Deus. Estes, que também nos arrastaram e que nós nos acompliciamos, um dia, quando já um pouco melhores, queremos ter nos apartado deles e recebemos um planejamento reencarnatório para nos apartarmos dessa trama escusa, e eles, ainda não querendo vir conosco para um outro momento, resistem para nos arrastarem. Esse é o perfil do planeta Terra de hoje. Então, à luz do novo entendimento, é esse que o Evangelho tem nos trazido, que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis que nos cremos vítimas. Os nossos agressores, os nossos ofensores, não nos veem como vítimas, e nós também não podemos ver-nos como vítimas, porque já fomos cúmplices. Vamos ficar bem claro isso. Hoje, aquele que te agride e te ofende foram cúmplices. Estiveram juntos. E a mais das vezes, nós é que os agredimos há séculos. Num círculo vicioso, como correntes, elos de uma corrente que não se desfaz. E nós viemos nessa existência soltar os grilhões, desprender das amarras, tirar toda a prisão que nós trazemos dentro de nós em relação ao pretenso inimigo, que na verdade são nossas vítimas. Sem sentir isto, não haverá perdão. Podemos intelectualizar desculpas, deixar para lá numa falsa indiferença e acharmos que aquilo não nos importa, e isso ainda não é o perdão. Porque eu preciso olhar para mim mesma e perceber o mal que há em mim, como temos dito todos esses dias, que me predispõe a ser uma pessoa magoada. Às vezes o mal que há em mim é o ciúme, e é por isso que eu não perdoo. Às vezes o que há em mim é a competição, e o outro está à minha frente, por isso eu não o perdoo. Às vezes o que está em mim é a inveja, ou a maledicência, ou o ódio, ou a agressão desmedida. E eu preciso perceber que resquícios eu trago comigo dessas emoções doentes, para que eu seja sempre alvo dos espíritos necessitados, encarnados e desencarnados. Eu preciso sair da condição de extremada necessidade, para ter algo de valor. Por isso que o espírito que perdoa, ele já está num patamar de valores morais. E o Emmanuel está dizendo assim, que nunca há uma inimizade sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes. Por isso que o ato de refletir, essa ação de vasculhar o nosso íntimo para nos percebermos, só nos é possível quando haja alguma iluminação, para que eu possa visitar esses porões e possa me perceber. Aqui, em silêncio, vamos recordar os nossos impulsos infelizes. As sugestões delituosas
as pequenas acusações indébitas que são vícios do nosso pensamento e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros. Tudo isso vem no rol da crítica, do julgamento, da maledicência que há em nós, que é o corrosivo que eu jogo para o outro, para todos que me cercam. E vou criando um campo vibratório altamente hostil. Então, até que eles, sem maior resistência diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Então, nós provocamos com a nossa intemperança o desafeto do outro. E quando o outro reage de forma hostil para comigo, cego para o que sou, me sinto vítima. E o Evangelho de Jesus está nos dizendo que precisamos rasgar os véus que obscurecem a nossa percepção. E então as queixas vão dar lugar a reflexões sobre o que é que eu vou precisar transformar em mim. Efetuado esse autoexame, que é o ato de refletir, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e em nosso próprio benefício. Ele, o pretenso desafeto inimigo, é o meu remédio. Mas aí alguém pode pensar assim, mas eu já fiz tudo por aquela pessoa, ela não aceita ajuda. Quantas vezes nós falamos isso? Para que nós possamos dizer isso, nós temos que ter por esse espírito um sentimento valoroso, verdadeiro. Aí sim, eu tenho para com ele o meu melhor sentimento. Mas se ele ainda não quer receber, da minha parte fluirá o meu melhor sentimento. Esse é o exercício do perdão. Então, diante de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo. Porque isso até é uma empáfia nossa. Olha como eu sou grande, eu te perdoo. Olha como eu sou elevado, eu te perdoo. Olha como eu sou um espírito evangelizado, eu te perdoo. Então, eu te perdoo, não mais no singular, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas. Eu preciso me perdoar, perdoando. Pedir, rogar para as nossas próprias faltas antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então eu preciso me redimir perante a lei, eu preciso me ajustar perante a lei, me sentir pequeno, para limpar em mim o que predispõe a ser ofendido. E quando eu limpar em mim o que me predispõe a ser ofendido, eu sequer precisarei perdoar, porque o mal que vem do outro eu terei indulgência, extremada compreensão. Então se estabelece assim essa dinâmica de como construir o valor moral do perdão. Observemos que um valor moral, ele é um feixe de sentimentos nobres que tem uma combinação muito específica, e esta combinação específica é que gera esse estado consciencial chamado perdão. Esse item do Evangelho, como todos, é muito
reflexivo mesmo, porque qual é o remédio para os nossos males? Essa é a pergunta. Para que eu identifique o remédio para o mal que eu trago, primeiro eu preciso saber qual é o mal. Porque o que acontece é que muitas vezes nós não identificamos o mal, portanto, nem buscamos o remédio. E quando ele chega, rejeitamos. Então, esse texto ele é muito importante para nós. Um espírito que está magoado com alguém, com o seu irmão, seja ele quem for, um espírito que está magoado, que no fundo ele carrega a mágoa, ele muitas vezes não compreende que ele carrega dentro dele um grande mal, um enorme mal, e que para esse mal o remédio há de chegar. E como nós estamos abordando, né, o tema, qual que é o remédio para a mágoa, que é um mal? O perdão. Porque é esse o movimento que o espírito precisa fazer. E ontem nós começamos a estudar esse texto intitulado Perdão, do livro Escrínio de Luz, de Emmanuel, e dando complemento ao que a Célia colocou para nós agora, quando Jesus faz a oração dominical, ele põe um item que seria para nós todos fundamentais, porque não existe no planeta Terra, a não ser os missionários, nenhum de nós que não tenhamos passado momentos na nossa vida de mágoa, com familiares, com amigos, com marido, com esposa, filhos, enfim, né? Em algum momento da nossa vida, todos nós ficamos magoados. É por isso que Jesus abordou o tema na prece que ele fez para ensinar a humanidade. Porque esse sempre seria, para todos nós, na Terra, um tema a ser abordado. Porque o espírito se magoa em função do seu orgulho e do seu egoísmo. Ele acha que ele não merece o que ele passou. Ele sente que aquilo que o outro fez foi demais, ele não merecia, né? É assim que nós interpretamos as coisas de maneira equivocada. Então, mediante isso, Jesus, ele traz para nós essa frase: Pai, perdoa-nos as ofensas, tanto quanto nós estamos desejosos de perdoar aqueles que nos ofenderam. Quando ele menciona isso, será que ele está dizendo que nós que nós devemos desejar que Deus, nosso Pai, nos perdoe as falhas todas, e assim, tendo nos perdoado, nós nos compromissamos de perdoar aqueles que nos ofenderam? Certamente não. Ele está recomendando que para que nós possamos perdoar alguém, é necessário que nós possamos aprofundar o entendimento dentro de nós que se alguém gratuitamente, se alguém do meu convívio familiar de repente se opôs a mim sobre qualquer aspecto, é lógico que aquilo não começou ali. É óbvio que aquele espírito foi por nós massacrado,
foi por nós traído, foi por nós machucado, foi por nós comprometido no seu equilíbrio. E trouxe de novo o desequilíbrio. Então, o processo do perdão começa em admitirmos que hoje, ou em algum lugar do passado, eu prejudiquei esse espírito. Por isso que Jesus fala essa frase: Pai, perdoa a minha ofensa, assim como me encontro desejoso de libertar o outro da mágoa que ele me causou. Então, quando nesse texto, Emmanuel começa com aquela frase que nós lemos ontem, que eu vou reler: perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas. Agora será palavras minhas, de agora ou de ontem. Perdoar você pelo mal que você me fez hoje, que para mim foi demais ou exagerado, não precisava. Perdoar você pelo mal que você fez hoje é trabalhar no resgate das minhas próprias faltas, de agora ou de ontem. E aí ele continua com uma frase aqui embaixo, que ele diz assim: a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. O espírito que ama não precisa da justiça. Vamos pensar num pai que ama incondicionalmente o seu filho, que ama. Não o amor piegas, bobinho, desse que a gente tem ainda na humanidade, mas o amor. Porque nós vamos vendo ao longo da história, né, como Joana de Cusa amou seu filho, pôs ele na fogueira e queimou junto. É desse amor que nós estamos falando, não é do amorzinho por aí, né? Quando um pai ama o seu filho, em que momento ele requer que esse filho seja colocado frente à justiça? Que a justiça recaia sobre ele? Nunca. Nunca. Por mais que ele erre. Então, se ele erra, o pai deseja o que para o filho? Que ele se ajuste, não que a justiça haja sobre ele. Essa justiça que a gente conhece e que a gente quer que continue existindo para sempre. Né? Então, quando eu reclamo a justiça, mas eu tenho que recorrer à justiça, eu tenho um atestado que não estou, de maneira nenhuma, tendo compreensão daquele espírito que está se comportando daquela forma, que para mim é um prejuízo. Mas o que é prejuízo mesmo? Então, é muito importante que nós possamos refletir demoradamente nisso. Quanto mais necessidade eu tenho de recorrer à justiça, menos amor, menos entendimento, menos o coração fala. E é esse o movimento que nós estamos fazendo para entender a nós mesmos, perceber como estamos e quem somos. Vamos fazer a nossa prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos encontramos em Seu nome, rogamos o Seu amparo, a Sua misericórdia, Senhor, para que possamos nos fazer espíritos melhores, aprendendo mais e mais o Seu Evangelho de amor. Rogamos nesse instante, Senhor, que este entendimento possa ser dilatado dentro de nós, que possamos deixar de ser espíritos magoados, tristes, apagados quanto à luz do Espírito. Permite, Senhor, que todos os nossos irmãos em humanidade possam ser envolvidos com os nossos melhores sentimentos, em especial aqueles que nos magoaram. Que nós possamos ir até eles com o nosso pensamento e nos desculparmos das atrocidades de hoje e de ontem, das incompreensões, e com isso nos iluminarmos. Mil vezes obrigado, Senhor, por este tempo em nossas vidas. Fortalece-nos, ampara-nos e socorre-nos. Rogamos nesta hora, Senhor, aos bons espíritos que aqui presentes estão, que possam visitar os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Que nossos amigos, nossos irmãos queridos, possam ser visitados nesta hora por estes espíritos amorosos que operam em Seu nome, restabelecendo os caídos. E nós outros, Senhor, rogamos ao Seu coração que possamos permanecer vinculados ao trabalho, à tarefa pequenina que o Senhor nos confiou, para que esta nação, Senhor, possa se tornar em breve tempo a pátria do Evangelho, pela expressão dos nossos sentimentos, da vivência dos Teus apostolados. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.